Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de neurociência na escola. Você já viveu uma experiência de flow? Eu vou te pedir para pensar nas experiências, nas coisas que você gosta de fazer, e aí você vai tentar lembrar o que você estava sentindo nessa hora. Por exemplo, quando você está fazendo mesmo alguma coisa que você gosta de fazer, uma coisa que você faz sem pensar em recompensas, uma coisa que você faz simplesmente pelo fato de fazer, simplesmente porque você gosta de fazer. Pode até ser algo que você receba por isso, pode ser sua profissão, pode ser o seu trabalho, mas esse algo, essa experiência, mesmo que você receba algo em troca, seria, vamos dizer assim, algo que você faria mesmo se não tivesse essa recompensa, mesmo se não houvesse nada em troca. Pensa um pouquinho e tenta recuperar essa sensação de estar fazendo algo desse tipo. Então, essa experiência de fazer algo e de estar envolvido com alguma coisa, independentemente de se isso tem uma recompensa ou não, é o estado de flow. Lembra, no vídeo passado eu prometi para você então que nesse vídeo eu falaria sobre o flow. E é isso, o flow é aquele estado em que você está tão concentrado, tão absorvido numa coisa, numa atividade, em algo que você está fazendo, que parece assim que o mundo não existe, nada mais existe além daquilo que você está fazendo naquele momento. Aquilo é que importa. A sua atenção está toda voltada para aquela atividade. O tempo parece que não existe. Você pode passar horas fazendo uma atividade e pensar que foram apenas alguns minutos, que nem gastou tanto tempo assim, ou então você pode ficar alguns minutinhos só fazendo uma coisa e aquilo foi tão prazeroso, aquilo foi tão profundo que você podia jurar que está ali há horas fazendo aquilo. Você já experimentou isso, não é mesmo? Então você já experimentou o flow. É claro que você já experimentou o flow, porque o flow é alguma coisa muito própria da nossa natureza e ela é fundamental para a nossa felicidade. Quem disse isso foi Mihaly, esse nome aí, ó, que eu nem vou arriscar falar para não passar mico. Eu fiz assim só para você rir mesmo, mas eu não sei falar esse nome aí. Mas o nome é Mihaly. Eu vou deixar a referência do Mihaly aqui, porque ele tem um livro que se chama Flow, e é nesse livro que ele explica tudo isso. Antes de publicar esse livro, na década de 90, o Mihaly já tinha muitos anos, décadas, que ele pesquisava sobre a felicidade e a criatividade. E foi nessa pesquisa sobre criatividade e felicidade que ele chegou a essa ideia, a esse conceito de flow. O flow, essa experiência, é claro que não começou aí, né? Já lá os antigos gregos já falavam nesse estado em que essa absorção, né? Que essa concentração, que essa compenetração de uma pessoa numa atividade era algo importante para a sua felicidade. Então, é algo que já vem intrigando, né, muitos filósofos e psicólogos. O Mihaly é um psicólogo, né, e ele, então, deu a essa experiência esse nome de flow. O flow, ele te deixa, então, nessa felicidade, né, ou nesse prazer
de fazer algo independentemente da recompensa. E como eu já disse para você em vídeos passados, a recompensa intrínseca é que traz essa possibilidade do flow. O flow não é despertado, ele não é atingido quando a recompensa é extrínseca, quando há uma preocupação com algo para além daquela atividade, para além daquela tarefa que se está fazendo. O flow, ele vem quando justamente não se está pensando no que se vai ganhar com aquela tarefa, com aquela atividade, com aquela experiência. Então, nesse caso aí, é fundamental desenvolver essa capacidade de se automotivar. E essa capacidade, né, de se automotivar, ela vem junto com uma série de atividades. O Mihaly, quando na década de 60, quando ele começou esses estudos, como que ele fez? Ele entrevistou diversas pessoas, ele buscou inicialmente artistas, pessoas que lidavam com a criatividade. A pesquisa dele inicialmente era sobre a criatividade, ele estava interessado em saber sobre esse processo. Então ele foi atrás dessas pessoas que são mesmo mais criativas no seu trabalho. E ele colheu depoimentos dessas pessoas. Os depoimentos eram mais ou menos assim: quando eu estou pintando, é como se não existisse mais nada além de mim, além da tinta, além das cores, além da tela, eu me esqueço de quem eu sou, não há nenhum problema mais na minha cabeça nesse momento. Ou, quando eu estou dançando, como tudo que existe é o meu corpo, eu não tenho nenhuma preocupação além disso, eu posso ficar horas ali e não me sinto cansada, embora às vezes no final do dia eu possa estar exausto de tanto treinar, né? Um atleta também, né? Ele pode dizer isso em depoimento de que quando ele está treinando ou quando ele está numa competição, ele se esquece de tudo que há no entorno, ele perde a noção do tempo, ele perde a noção de quem até ele né? Eu me lembro de numa competição que eu fui de vela adaptada e eu via aqueles atletas, eu já contei isso aqui num outro vídeo, uns tempos atrás, aqueles atletas com deficiências enormes, né, com um comprometimento físico assustador muitas vezes, e ali nos seus barcos, no mar gelado na Inglaterra, competindo, e eles contavam que aquilo era um prazer tão grande que eles cruzavam fronteiras, eles tinham atletas que estavam vindo dos Estados Unidos. Nossa equipe, que o meu filho era um atleta paralímpico de vela adaptada, nós aqui do Brasil tínhamos ido para a Europa, para a Inglaterra. Então, outros, né, de outros lugares, da Nova Zelândia, China. Então, tinha atletas de vários lugares do mundo enfrentando, além da dificuldade da própria atividade, né, do próprio esporte, a dificuldade do comprometimento físico que eles tinham que enfrentar. E eles diziam que quando eles estavam no barco, eles não pensavam em nada disso. Nada disso era importante. O importante era aquele momento, e eles fariam isso, e faziam, né? E fazem, e de novo, e de novo, e de novo. Então o flow é essa felicidade, é esse prazer de fazer algo, independentemente do que isso venha a trazer como recompensa, porque a recompensa é intrínseca, a recompensa está dentro, né, no próprio ato de realizar aquela tarefa. E imagina só isso na escola.
E isso existe na escola. E você pode levar os seus alunos a atingir esse estado de flow na escola. Né? Essa felicidade, esse prazer de desempenhar tarefas na escola. O que é preciso para que esse estado de flow, né, seja atingido na escola? São necessárias duas coisas fundamentais: um equilíbrio entre duas forças. Uma delas é o desafio, tá? De um lado está o desafio, de outro lado, a capacidade para enfrentar esse desafio. Então, o Mihaly, ele descobriu isso, que quando essas pessoas atingiam o estado de flow, quando essas duas forças estavam em equilíbrio. Quando essas duas forças estão desequilibradas, a criança ou a pessoa, né, que está realizando uma tarefa, ela não entra em estado de flow. Então, quando o desafio é muito grande, muito maior do que a capacidade de enfrentar o desafio, o que acontece? A ansiedade, o medo de não conseguir. Quando, pelo contrário, a habilidade é muito superior ao desafio proposto, o que a pessoa vai experimentar? O tédio. Então, o flow é esse equilíbrio entre a capacidade de realizar a tarefa e o desafio que essa tarefa impõe. Então, é muito fácil atingir o estado de flow, mas só que não é tão fácil assim. Por quê? Porque esse equilíbrio, né, ele precisa ser bem dosado, ele precisa ser acompanhado. Então, para você atingir o estado de flow na sua sala de aula, né, você tem que observar aluno a aluno. Cada um vai ter esse ponto de equilíbrio diferente do outro. Então, por isso que não adianta você querer fazer uma atividade, uma tarefa, para que a turma toda atinja o flow. Pode até ser possível que em alguns momentos você veja a sua turma toda concentrada, toda trabalhando, principalmente se for um trabalho em equipe, porque o trabalho em equipe também, né, favorece o flow, porque essa troca, essa ajuda mútua o tempo todo pode favorecer o flow, né? Mas o flow é algo muito subjetivo, é algo muito pessoal, e para que você leve o seu aluno a atingir o flow, você tem que conhecer aí onde que está esse equilíbrio dele, e você vai ter que procurar em cada um dos seus alunos esse ponto de equilíbrio. Maria Montessori já havia observado isso também nas crianças, né? Quando numa sala montessoriana, quem trabalha com a proposta de Maria Montessori, meus filhos estudaram numa escola montessoriana aqui em Belo Horizonte, e o que eles têm na sala de aula? Diversos desafios, né? Que estão lá para que eles enfrentem esses desafios quando eles quiserem, né? E eles são estimulados, né? Eles são estimulados a enfrentar esses desafios com cubos, com materiais que a própria Maria Montessori criou, né, para a sala de aula montessoriana. E ela observava que as crianças ficavam ali alheias a tudo em volta, concentradas naquilo que elas estavam fazendo. E ela dizia que era como se aquelas crianças estivessem experimentando um estado de felicidade. E é isso que o Mihaly diz, que estas experiências, né, esse equilíbrio entre o desafio e a capacidade gera essa sensação de felicidade, de prazer e uma sensação de controle da situação. Então a pessoa, ela sente que ela é capaz de fazer. Aí a gente volta lá naquilo que eu vivo falando para você sobre a sensação de autoeficácia. Então vê
que tá tudo sempre ali. São sempre esses mesmos pontos e eu estou sempre voltando neles com você, porque eles realmente que são importantes. Então o flow, ele ele é promovido, né? Ele é alcançado através dessa sensação de autoeficácia. Quando a pessoa sente, né, a criança, o aluno, o jogador, o artista, enfim, né, quando a pessoa que está fazendo aquela atividade, ela sente que ela é capaz de vencer aquela dificuldade. Né? Um alpinista, tem um depoimento muito bonito de um alpinista no livro do Mihaly, e que ele dizendo que o seguinte, é como se ele e a pedra, né, fossem uma coisa só, e que ele não estava preocupado com mais nada, porque a única coisa que ele precisava se preocupar, né, era de sentir aquela pedra e escalar aquela pedra e subir nela e se manter vivo ali, né? Mas que o perigo não era um obstáculo, porque o prazer de conseguir fazer aquilo, o prazer de enfrentar aquele desafio que ele se julgava, né? Que ele se julga capaz de enfrentar, é o maior prazer, é a maior recompensa. Então foi o que eu disse para você também já aqui em outros vídeos, né? A recompensa externa, extrínseca, ela pode ser importante em muitos momentos, sim, né? Mas é preciso que essa capacidade de uma recompensa intrínseca seja desenvolvida, né? Porque é com ela que se atinge o flow. E mais ainda, né, nos games, né, o flow é um ponto de referência para os game designers. Os game designers, eles quando eles estão testando um jogo, ou quando eles estão avaliando, né, um jogo, se aquele jogo está funcionando ou não, uma das principais pontos, né, um dos principais pontos de observação, de avaliação deles é isso, se aquele jogo, né, ele leva a um estado de flow. O que isso significa? Se aquele jogo está apresentando para o jogador desafios que sejam compatíveis com a sua capacidade, se ele está criando esse equilíbrio. Mas o mais interessante é que esse equilíbrio, né, ele precisa ser às vezes levemente perturbado. Por quê? Porque, como eu disse, se a capacidade começa a ficar maior do que o desafio, né, o jogador ou a pessoa, né, que está fazendo uma atividade qualquer, ela vai se sentir entediada. Então é preciso que esse desafio vá sempre puxando para que o jogador, o estudante, né, o artista, seja lá quem for, precisa então desenvolver mais um pouquinho a sua habilidade para continuar vencendo aquele desafio. Então não pode ser uma diferença muito grande, né? Um desafio muito grande em relação à capacidade, porque isso vai gerar ansiedade, mas um pouquinho ali, né? Então assim, você, professor, professora, precisa ficar atento nesse ponto aí do seu aluno, onde que você vai puxar ele um pouquinho mais, porque aí a gente volta também no vídeo passado, quando eu disse que sobre a mágica do prazer de aprender. O Mihaly também fala disso, que a experiência do flow, ela se alimenta pelo prazer de crescer, pelo prazer de ser melhor, pelo prazer de se superar. Então, é isso aí. O flow é algo super importante, tem sido muito estudado e é uma experiência, né, que nós precisamos alimentar nas nossas salas de aula. Se isso tudo deixa você motivado e se faz sentido para você, deixa para mim o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos na escola. Meu abraço e até o próximo vídeo.